Oi, gente, boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao pessoal do GEPA, do pessoal do grupo de ortopedia, a Geisla, pelo convite, né? É uma grande honra estar aqui falando com vocês. Como eu sempre falo, não sei se vocês assistiram outras palestras minhas, mas é sempre muito legal fazer parte do grupo de estudos, né? E de faculdade, a gente sempre gosta de participar, eu, Ricardo, toda a equipe da Fisiocare, porque a gente consegue divulgar a fisiatria, a fisioterapia, que tem muitas pessoas que não conhecem, né? Geisla, qualquer coisa você... Bom, dá para ver o chat aqui. Mas qualquer coisa você me chama no WhatsApp, tá bom? Tá todo mundo ouvindo bem? Alguém falar comigo. Estamos sim. Eu ainda não me acostumei com essa vida solitária, gente. Mas Mas eu vou me acostumar de falar olhando para o computador, parece que não tem ninguém aqui. Mas eu consegui ver o chat. perfeito. Então, eu sou formada em medicina veterinária pela Universidade de São João da Boa Vista, que é a FEOB, né? Tenho pós em clínica e cirurgia pela Metodista e tenho pós em ortopedia e fisioterapia pela Unip, mestrado pela USP, enfim, a gente nunca mais vai parar de estudar na vida, tá? Uma notícia que eu tenho a dar para vocês. E é bom estudar, né? Eu sempre falo que, e também dando aula, a gente aprende e está estudando. Para fazer uma aula, a gente tem que estudar bastante, mesmo que seja a mesma aula, a gente sempre muda, põe uma coisa nova, enfim. Até antes de começar agora a palestra, eu estava numa live dos Estados Unidos de mielopatia degenerativa. Tem umas coisas bem legais para a próxima, de neuro, para trazer para vocês. E eu sou coordenadora também da unidade da Fisiocare da Zona Leste. Agora a gente está na Avenida Vila Ema, que é perto da Vila Prudente. Tem bastante gente da Unixu que faz estágio comigo, né, porque é na Zona Leste. Mas a gente tem 19, 20 unidades em São Paulo, Grande São Paulo, então fiquem à vontade, quem quiser fazer estágio com a gente, no final vou deixar meu contato, escrevo no chat também. A gente aceita estágio desde o primeiro semestre até estágio obrigatório. Tá? A gente só pede que fique no mínimo 1 mês e no máximo 3 meses. Outra notícia eu tenho a dar para vocês é que no final da palestra, assim que meu slide passar, que diabos? Não tá passando, agora passou. Vocês vão poder ter o PDF no nosso site, tá? É o site fisiocarepet.com.br com um tracinho cursos, é o link de cursos, ou posso mandar por e-mail para a Geisla também, não tem problema nenhum, tá? E no final da palestra a gente vai sortear bolsas de estudo do nosso curso de julho intensivo. O nosso curso intensivo é um curso para quem quer conhecer a física, é bem legal. Com ele vocês vão ter direito a fazer 300 horas de acompanhamento também nas unidades, que seria esse estágio. E é um final de semana bem intenso, assim, de aulas teóricas sobre as principais modalidades da fisioterapia, a parte de semiologia ortopédica, semiologia neurológica. E a gente está fazendo online porque o mundo está online agora, né? E a gente vai fazer o final de semana em julho online. E daí a prática vai ter que ser presencial. Infelizmente, fisioterapia é muito prática, não tem como fazer online. Então, a prática vai ser ou em setembro ou em outubro. São duas sextas-feiras que a gente está colocando para vocês escolherem, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a dar aula para online, assim, para grupo de estudo é um pouco complicado porque a gente tem ouvintes de todos os anos, né? Pessoas graduadas, não graduadas. Então, eu tento falar um pouco... Isso é errado aqui, um pouco geral de tudo, tá? Então, a gente vai relembrar as principais modalidades da fisioterapia e as principais aplicações na ortopedia, não na neurologia, relembrar as principais patologias ortopédicas e provar a importância do uso da fisioterapia através dos vídeos e de casos clínicos, de artigos científicos que eu vou trazer para vocês. Então, para quem ainda não conhece a físio, a gente tem muitas mesmo terapias hoje. Eu vou falar das principais que são utilizadas dentro da ortopedia, que é a ortopedia, massagem, termoterapia, massagem, os exercícios, que é a cinesioterapia, a eletroestimulação, o ultrassom terapêutico, o laser, o campo magnético e a hidroterapia. Aí eu vou passar um pouquinho sobre todas, para a gente poder relembrar, ou quem não conhece, poder conhecer. A termoterapia, ela é um pouco esquecida, né? Porque parece tão simples assim, que é colocar gelo ou colocar calor, ou seja, a aplicação de qualquer substância que vá resultar em aumento ou diminuição da temperatura dos tecidos. Sempre
esse tecido vai ser aquecido, tá? O calor busca aquecer o frio. Então, se está mais gelado, a bolsa de água quente que você está colocando vai te aquecer. Se você está mais quente, o seu corpo vai aquecer a bolsa de água quente. Né? Porque a termoterapia tem essas duas modalidades. A hipertermoterapia, que é o uso do calor para aquecer o corpo, ou o uso do frio para resfriar o corpo. Eu acho que a maior dúvida, né, que a gente tem é quais são os métodos de utilizar. Então, pode ser bolsa de água quente, a gente pode fazer bolsa com meia, a gente pega a meia, uma meia velha que você não vai usar mais, coloca arroz cru, feijão cru ou sal grosso. Sal grosso é bem legal, porque as propriedades também anti-inflamatórias do sal. E dá um nozinho, coloca no micro-ondas, tipo 1 minuto, você vê que ele segura bem o calor. E a meia fica molinha, ela se adequa bem a qualquer parte do corpo. É lógico que a gente não vai colocar o gato no termostato quando está aqui embaixo, né? Ele pode morrer cozido, pelo amor de Deus, né? O frio também a gente faz bolsas de gelo, bolsa com saquinho de gelo, bolsa térmica, que nem do cachorrinho com gelo dentro. Ou existem alguns sprays que nos animais acabam não fazendo tanto efeito por causa do pelo, né? A gente pode usar uma outra alternativa, esse aparelho, que é o aparelho mais moderno, é o Game Ready, é para crioterapia, é para o uso do frio. Então, ele é uma bolsinha que é térmica. Então, aqui dentro a gente coloca gelo e água gelada. E aí, esse manguito que está na pata do cachorro aqui, ela funciona como se fosse uma órtese, né? Uma meia. E dentro dela tem uma serpentina que nem de chuveiro. Então, passa uma minhoquinha com água fria, né? Não congelada, fria lá dentro, de 0 a menos 2 graus. A gente calcula isso. Eita, saiu. Por que saiu, gente? Não sei. Eu vou pôr de novo. Desculpem. Deu algum pepino no meu PowerPoint aqui. Vou fechar tudo que eu tenho. Então, aí tem essa minhoquinha com gelo que vai passando dentro e ela vai resfriando essa tornozeleira, né? Essa manoplinha. Gente, desculpa mesmo, não sei o que aconteceu. Tá iniciando de novo aqui o PowerPoint, ele tá abrindo. E aí, o quando usar frio e o quando usar calor, né? Que acho que é a maior dúvida que todo mundo tem. A gente usa o frio, é uma coisa que, assim, o mais básico do uso do frio e do calor, que vocês têm que relembrar, é que ele é utilizado para controle de inflamação. Então, se a gente já tem um processo inflamatório instaurado, estabelecido, a gente quer que esse processo inflamatório vá embora. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que essas células inflamatórias vão embora, né? E para isso a gente precisa de uma vasodilatação, certo? Jesus, abriram 52 páginas agora. Então a gente tem calor, tem um processo crônico, a gente tem um processo crônico inflamatório, a gente vai querer fazer calor, né? Porque a gente quer que essa inflamação vá embora. E acho que agora eu vou conseguir compartilhar de novo. E quando a gente tem frio, a gente ainda não tem um processo inflamatório instaurado, né? Instaurado. Então, a gente não quer que o processo inflamatório chegue. Então, quando é agudo, a gente faz frio, e quando é crônico, a gente faz calor. Certo? Depois a gente vai passar para as massagens. Agora ele não está passando o modo de apresentação. Tá me ajudando bastante. Desculpa, viu, gente? Agora voltamos à apresentação normal. Tá aparecendo a tela, né, para todo mundo? Vocês estão vendo, né, o compartilhamento? Bom, espero que sim. As massagens são importantes porque elas liberam Tá vendo, sim, tá vendo o chat. As massagens são importantes porque elas liberam aderência muscular. Então, a gente faz, por exemplo, essa aqui é a petrissagem. A gente faz um movimento de ondinha, soltando a pele do subcutâneo. Então, se a gente tem uma contratura, um animal paralisado muito tempo, alivia bastante essa contratura e essa sensibilidade. Outra que é mais importante para a contratura é a fricção. A fricção, normalmente, a gente faz em cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui, a gente fricciona com 1 ou 2 dedos para liberar essa aderência da cirurgia também, né? Porque por conta da cirurgia, sempre há aderência do subcutâneo na musculatura ou nos outros tecidos. Então, para liberar, a gente também faz esse tipo de massagem. Existem mais de 30 técnicas, né, de massagem. Eu vou passar 3 das principais, que acho que são as que a gente mais
utiliza no dia a dia, que é a petrissagem, que era aquela primeira, a fricção, que é aquela da cicatriz, e essa aqui é a efloragem. A efloragem, normalmente a gente faz antes de começar a sessão, ao término da sessão, porque ela é relaxante, né? Você faz como se fosse um torque mesmo, um carinho, só que com uma certa pressão, e sempre do sentido da cabeça ao membro posterior, então é sempre crânio caudal, para aliviar a dor, melhorar a circulação, melhora a circulação de linfonodos, a gente consegue diminuir o edema, tem uma série de funções. Aí todas as massagens acabam liberando algumas endorfinas, então elas dão sensação de prazer e diminuem o medo. E aquecem também a pele e preparam o tecido para a gente poder fazer os exercícios e poder trabalhar com esse paciente na fisioterapia. Então a massagem é bastante importante, principalmente no início das sessões. A cinesioterapia é o uso do exercício como tratamento. E existem também infinitas possibilidades, né? O que a gente usa bastante, que vocês costumam ver, é o uso dos obstáculos, como essa daqui da labradora, ela vai fazer o salto dos obstáculos, a gente consegue aumentar a amplitude de movimento, que é flexão e extensão da articulação. E o uso das pranchas de equilíbrio. A prancha de equilíbrio serve para melhorar a propriocepção, em alguns casos, ou a maioria das vezes deslocar o peso de um lado e para o outro, ou para o posterior e anterior. Nesse caso, essa paciente ela tinha operado ruptura de ligamento cruzado e a gente quer que ela faça uma descarga igual do membro direito e membro esquerdo. A gente fica balançando ela para um lado e para o outro, forçando ela a apoiar o membro que está afetado, que ela está poupando, evitando de apoiar. E a bola também. A bola também a gente faz o uso. Pus esse daqui só para vocês verem que em gatos também é possível fazer. A gente pode proporcionar com a bola equilíbrio ou alongamento, que eu vou passar no próximo slide. Esqueci, todos os exercícios, a cinesioterapia, ela pode ser passiva, que é quando a gente faz o exercício pelo nosso paciente, passiva, ativa assistida, que seria no caso do gatinho, que a gente está ajudando ele a fazer os exercícios, ou ativa, que são esses exercícios que a labradora fez, que ela faz sozinha, certo? Aqui, alguns casos de alongamento, que a gente usa a bola também. A gente pode alongar o animal com a barriga na bola, e aqui ele está alongando, o doutor Ricardo está alongando o membro anterior dela, é um alongamento ativo, onde ela faz um reflexo, então a gente alonga bíceps, trapézio, e aí ela faz um movimento ao contrário, empurrando, então ela está bem já não tem dor e pode fazer esse tipo de alongamento. Ou existe esse alongamento passivo, que é onde a gente faz o alongamento por eles. Então aqui eu estou alongando o membro anterior dessa cachorrinha, vou alongar a parte do cotovelo e do bíceps também, para trás, alonga e para trás e para frente, né? Então, movimento de extensão e flexão, o único cuidado que a gente tem que ter é deixar ela calma, tranquila, sem movimentar, sem tentar levantar e fazer um grupo muscular por vez, tá? Então, esses são os tipos de alongamento que existem. A eletroterapia. A eletroterapia, para quem fez já a fisioterapia, a gente não gosta de falar, né? Mas porque não é para comparar com a fisioterapia humana, que ficou um pouco desacreditada e tudo mais. Porque o pessoal fala, eu fui na fisio e só fiz choquinho. E aí, isso daí é o choquinho, é o famoso choquinho. É que a eletro também, existem mais de 20 tipos de correntes elétricas. Inclusive, eu estou estudando de novo as correntes para colocar umas coisas novas aí para os nossos pacientes. Mas o que a gente usa mais dentro da fisioterapia veterinária é o TENS, que é a estimulação elétrica nervosa transcutânea, que é para analgesia, e o FES, que na verdade é um nome errado, né, que a gente usa, que é a estimulação elétrica funcional. Eu vou explicar para vocês por que é errado, ele tinha que chamar só NMS, né, que é a corrente de estimulação neuromuscular. A corrente interferencial e a corrente exponencial também, que podem ajudar tanto no fortalecimento e na analgesia. Então, o TENS, que a gente usa bastante para analgesia, que os nossos tutores falam, eu fiz choquinho, normalmente é esse, é para tirar dor, tá? Ele ajuda bastante. Só tem 2 inconvenientes, acho que tem que fazer tricotomia quando você tem principalmente um animal muito peludo, né? Então, o ideal é fazer uma tricotomia se ele é muito peludo, a gente consegue afastar um pouquinho o pelo e botar bastante gel, até dá para usar. Mas se ele é tipo um labrador, que o pelo é denso, e aí o pelo fica embaixo do gelzinho, a gente não consegue a transmissão elétrica, né? Porque corrente é uma corrente elétrica que é transformada pelo aparelho em energia, e essa energia é transmitida através desse eletrodo de silicone. Só que para a energia não se dissipar no ar, a gente coloca gel, que é um meio aquoso.
Então, a corrente elétrica vai ser transmitida para o organismo através do gel, desse meio aquoso. Se a gente tem muito pelo, não tem um contato direto, e aí perde a corrente, não faz o efeito que a gente quer. Então, a gente tem o TENS convencional, que é para fazer no início das sessões, em casos mais agudos, né? Porque ele é um pouquinho menos incômodo. Ele produz uma sensação de formigamento, sabe? Quando você sente em cima do pé, assim, fica formigando. É mais ou menos essa sensação. Só um minutinho, por favor. É mais ou menos essa sensação de formigamento. Ela tem um tempo de aplicação mais ou menos de 20 minutos, de 20 a 30 minutos, tem que ficar esse aparelho no paciente, e ela faz uma duração imediata até 8 horas. O burst, em vez de fazer o comporta de dor, ele faz a liberação de endorfinas endógenas. Então ele tem um tempo de aplicação também de 20 a 30 minutos, e tem um tempo de duração de efeito de 6 horas até 48 horas. Então é bem legal, porque a gente pode mandar o paciente para casa e ele ficar uns 2 dias sem dor. O incômodo é porque demora um pouco mais, é 20 a 30 minutos que ele tem que ficar com o aparelho, e é uma sensação de agulhada, parece que está tomando umas picadinhas, assim, tem bicho que não gosta muito de receber, mas a maioria deles vai numa boa. Tá? Em relação ao controle de dor, assim, a gente faz controle de dor com a físio, com o laser, com o que eu vou falar, com o eletro, com a massagem, tudo, mas elas não duram uma semana. Então, muitas vezes, na fisioterapia, a gente lança a mão de analgésicos também, tá? A gente consegue diminuir a quantidade de analgésicos, mas muitas vezes a gente tem que prescrever medicações. E é por isso que a gente é chamado de médico veterinário fisiatra e não fisioterapeuta, tá? Porque nós somos médicos veterinários com uma especialidade, a especialidade é a fisiatria. Como médico, a gente pode prescrever medicação. Então, essa é a diferença de fisiatria para fisioterapia. O nome correto é fisiatria. A gente está tentando mudar no nome aí. A corrente elétrica para fortalecimento, que é o FES, né, que eu falei. Então, essa é uma corrente elétrica retangular bifásica, uma corrente fechada. Ela vai ter um tempo on, você ligou lá, ela começa a dar um startzinho, começa a aumentar a frequência, esse formigamento. Aí ela chega na frequência máxima que a gente quer, porque existe para cada grupo muscular, se é fibra tipo 1A, 2A, se é fibra desmelinizada, existe uma frequência correta. Isso dá uma aula de 4 horas. Então, é só para comentar a vocês, cada um existe uma frequência. E aí ele vai manter e sustentar a contração desse músculo durante alguns segundos. E depois desce de novo. Então, ele sente uma contração e depois relaxa. E quando tem a contração, vamos supor que a gente colocou esse músculo, esses eletrodos para fazer a contração no músculo extensor. Então, a gente tem que fazer o animal ficar em pé, porque ele tem que estender. Então, a gente fez estimulação extensora, ele tem que ficar em pé. Se fosse um ser humano, a gente fala, fique em pé quando você sentir o choque. Por isso que a estimulação elétrica funcional, porque a pessoa faz o movimento quando recebe o estímulo. Os nossos pacientes, por mais adestrados que sejam, infelizmente não nos obedecem nesse sentido. Então, a gente faz o movimento por eles, tá? Se for no flexor, a gente vai fazer eles sentarem. Se for no extensor, a gente vai fazer eles subir. E por isso que a gente faz cadeia fechada. Normalmente coloca uma bola aqui embaixo, ou mantém eles assim e vai fazendo sentar e levantar, tá? Existem 2 maneiras de aplicação. O ponto neurônio motor, que é na saída da raiz nervosa e no meio do músculo, que a gente consegue estimular o grupo muscular, ou fazendo na origem e inserção do músculo que a gente quer trabalhar. O problema é que quando o cachorrinho é muito pequenininho, às vezes a gente precisa do eletrodo minúsculo para poder pegar a origem e inserção desse músculo, né? Então, muitas vezes a gente não consegue. O melhor é usar a origem e inserção. Ultrassom. O ultrassom, gente, eu não uso na minha rotina, vou ser sincera com vocês, porque é um aparelho que precisa realmente fazer a tricotomia. O ultrassom é um aparelho que transforma as ondas elétricas em ondas sonoras, não audíveis por nós nem por eles. São ondas de 1 MHz, eles têm uma profundidade no tecido de mais ou menos 5 a 7 milímetros, e eles têm a propriedade de aquecer e de vibrar. Então, ele pode fazer um aquecimento, ajudar no relaxamento muscular, ou eles têm alguns cristais aqui no cabeçote que formam um efeito piezoelétrico, que ajudam na consolidação óssea, ajudam na dissolução de contraturas. Então, ele é bastante utilizado em ortopedia, principalmente em humanos, né? Porque o humano não tem pelo, então fica mais fácil. E o outro problema que eu enfrento, eu já tive um ultrassom, é o tamanho do cabeçote. Para a gente tratar uma área, ela tem que ser 3 vezes maior do que o tamanho do cabeçote. E eu atendo muito cachorro pequenininho.
Então, eu vou pegar um pincher, um chihuahua, o cabeçote é do tamanho do meu paciente, entendeu? E aí eu não consigo utilizar. Então, eu precisaria ter vários cabeçotes e eles não custam tão barato assim. Outra coisa que a gente pode fazer é a utilização de água, colocar uma bexiga com água, porque daí faria essa transdução do som também, daria para utilizar. Mas eu acho muito complicado e a gente tem outros aparelhos hoje que ajudam bastante. Essa foto é da doutora Lisandra, ela cedeu a foto. O laser. Agora você vê meu inglês maravilhoso. É uma diminuição, uma acronímia de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, na verdade, o laser nada mais é do que a energia elétrica transformada dentro de um reatorzinho, que é aquela caneta que vocês veem a gente segurando, em energia também, tá? Essa energia, ela é uma energia lumínica, né? Uma energia de luz. E ela é uma luz de um comprimento de onda invisível, tanto para a gente quanto para eles. O comprimento de onda de 810, 930 nanômetros. E esse comprimento de onda, essa emissão de luz, é sempre na mesma direção, então ela é colimada na mesma intensidade e com a mesma velocidade, por isso ela consegue atravessar tecidos, tá? Ela atravessando tecidos, ela vai conseguir carregar energia para dentro das células. Ela estimula a proliferação celular, ela vai estimular a produção de ATP, a gente vai ter mais energia. Então a gente tem diminuição da morte celular, aumento da adesão celular, da migração celular e da proliferação celular. Então, o laser é bastante utilizado em não união óssea, em tratamento de feridas, em tratamento pós-cirúrgico, mesmo quando a gente tem uma cirurgia, por exemplo, a gente vai falar hoje de ruptura de ligamento, né? No pós-cirúrgico de ruptura de ligamento, ajuda a cicatrizar mais rápido. E ele também consegue diminuir a dor, tá? Porque ele vai aumentar o metabolismo, né, e acelerar o processo celular, e a gente consegue estimulação de algumas endorfinas também chegando no local. E então ela vai atuar também bastante na parte neurológica, né, prevenindo a degeneração dos neurônios motores, aumentando o metabolismo de células nervosas e osteoclastos e osteoblastos, e ela também promove a mielinização dos nervos. Então, se a gente tem uma degeneração axonal por conta de um trauma, por exemplo, em caso de ortopedia, e uma avulsão de plexo, a gente consegue, se não for uma axoniotimese, se não tiver morte desse neurônio, a gente consegue uma regeneração mais rápida e esse animal vai voltar a apoiar mais rapidamente esse membro, tá? Esse daqui é o laser, para quem não conhece, são as canetinhas, né, que são os reatores. É importante sempre usar um óculos de proteção, porque se por um acaso o laser escapa da nossa mão e essa luz vem para o olho, pode haver uma lesão na retina, tá? Como é uma luz bastante intensa e forte, ela pode causar esse tipo de lesão. Então a gente procura usar o óculos de proteção. O campo magnético. O campo magnético, a gente tem dois tipos, tem as bobinas e tem esse círculozinho. Sei que eles relaxam, né? Toda vez que vocês verem uma publicação, a gente costuma colocar, tá dormindo no magneto, relaxou no magneto. Porque ele tem um sonífero? Não. Porque ele acaba causando uma vasodilatação tão grande que muitas vezes diminui a pressão arterial, dá uma diminuição, né, na pressão, e aí uma diminuída na pressão, e eles acabam ficando com sono, né? E eles ficam molinhos por isso. Então tem que tomar um pouco de cuidado em pacientes cardíacos, se for um cardíaco severo, né, um cardíaco grau C ou ASA 4 na parte de anestesia, mas nos outros pacientes não tem problema nenhum. A contraindicação só é pacientes que têm um fungo, porque ele prolifera fungos. Pacientes com tumor a gente pode usar, existe um ajuste, né, o controle de Gauss e de energia que a gente pode usar em paciente com tumor, não tem problema. E por ser um ímã, tem um lado positivo e negativo, ele faz uma repolarização celular. Então, se a gente tem um paciente com osteoartrose, ele ajuda a controlar essa osteoartrose e não permite que a osteoartrose se desenvolva tão rápido. Ela não vai resolver a osteoartrose que já existe, mas ela faz com que a osteoartrose tenha um desenvolvimento um pouco mais lento do que o normal. A gente consegue evitar essa progressão da osteoartrose. A hidroterapia, que é muito legal e quase todo mundo já viu, né? O cachorrinho andando na esteira é nosso carro-chefe de marketing. Não é que é muito legal por eles na esteira, eles funcionam super bem e ela é muito importante, tá? Principalmente a esteira, porque ela vai fazer o quê?
Na esteira, os animais conseguem usar os membros anteriores e posteriores. Na natação, o animal acaba mais usando os anteriores. Para nadar, gente, cachorrinho, gatinho, eles nadam cachorrinho. Eles não nadam outros estilos, né? Por mais que a gente queira que eles nadem crawl, borboleta, eu não consegui ainda fazer nenhum deles nada disso. Eles só nadam mexendo as patinhas da frente. Então, eles fazem isso com as patinhas da frente e as de trás, eles fazem esse movimento, que é como se fosse um leme. Eles só fazem uma hiperextensão dos membros posteriores e acabam não fazendo descarga de peso. Então, se a gente tem um problema de displasia coxofemoral, problema de joelho principalmente perigoso fazer natação, porque ele pode fazer um chute, lesionar mais ainda, principalmente se fosse um pós-operatório. Mas ele não vai ganhar massa muscular. Ele só vai ganhar massa muscular se ele caminhar, se ele puser essa pata no chão, tá? Porque daí a gente vai ter descarga de peso, vai ter efeito piezoelétrico, liberação de osteoclastos e vai ter maior consolidação, por exemplo, num processo de fratura, num processo pós-cirúrgico, numa osteotomia, que a gente vai ver mais adiante. É importante que eles pisem no chão e tenham essa descarga de peso para ter esse efeito piezoelétrico, né? As leis de Wolff para ter a calcificação, senão não tem. E o que é legal é porque ele vai ter que andar na esteira, né? E a gente consegue diminuir o atrito intraarticular. A gente colocando a água a nível do tarso, ele fica de 10 a 20% mais leve. A água a nível do cotovelo, de 15 a 20% mais leve. E no coxal, de 60 a 70% mais leve. Então, a carga articular é muito diminuída. Ele não sente dor para andar, como se ele estivesse andando na rua. E, ao mesmo tempo, outra característica biofísica da água é o empuxo, que faz a flutuabilidade, faz com que ele boie e tenha mais equilíbrio para andar. Então, se você ver essa paciente, ela está andando bem com a água ao nível do coxo femoral, aí a gente vai abaixando a hidroesteira, diminuindo o nível da água e vê que ela vai perdendo o equilíbrio. Tá vendo? Ela vai caindo, coitadinha. Sempre pede para o estagiário diminuir, porque a gente é legal, estagiário, né? Não é brincadeira. Então, ela não consegue mais se sustentar. Essa cachorra tinha um problema de diabetes, ela tinha dificuldade de se sustentar por perda de massa muscular e por isso que ela não conseguia andar. Essa daqui é aquela mesma da ruptura de ligamento cruzado que estava fazendo a tábua e fez os obstáculos. Vê que ela está com a água a nível do joelho, para cobrir o joelho, ela não ter um comprometimento tão grande na articulação do joelho. E ela vai andando super bem. Então, ao mesmo tempo, ela tem que deslocar o peso dela, mais o peso dela em água para frente. Então, ela ganha o dobro de massa muscular. A gente consegue acelerar essa reabilitação. Então, assim, fazer físio em casa funciona? Funciona. Mas se você tiver uma hidro, a gente vai ter um resultado muito mais rápido, né? O proprietário fica mais contente. A gente precisa de menos sessões. E tem menos complicações, né? Eu diria assim. Bom, acho que das principais modalidades eram essas. A gente vai falar das principais afecções articulares ortopédicas que acometem, né, os nossos pacientes. Assim, a gente tem muita doença, não daria tempo para falar em uma hora. Eu coloquei algumas principais que a gente existem, que estão dentro da nossa casuística. Então, de membro anterior em ombro, osteocondrose dissecante, estenossinovites, subluxação articular, cotovelo, displasia de cotovelo, pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, né? E pós-operatório de luxação de cotovelo, às vezes por trauma, ou mesmo agora com um bulldoguinho que nasceu assim. Fraturas articulares, né? Toda fratura articular tem que ser operada, então tem que ser feito, o ideal é fazer fisioterapia pós-cirúrgica, né? Principalmente por causa de aumentar a mobilidade. E membro posterior, que é o que a gente mais atende, assim, eu acredito que de ortopedia seja meio que 50% de cada caso, assim, de coxofemoral e de joelho na minha rotina. Tenho muita displasia coxofemoral, muita luxação de patela e ruptura de ligamento. Muitas vezes a gente pega tudo junto, né? Um combo, vem coxofemoral, vem displasia, luxação, vem tudo junto. Não é incomum a gente atender hoje em dia displasia coxofemoral e luxação de patela, e vocês vão ver o porquê. Tá? A gente vai falar em cada uma delas. Então, 50% mesmo fica com coxofemoral e joelho é a maior incidência. A displasia de cotovelo, eu não acredito que ela tenha uma incidência tão baixa quanto estava no slide anterior, e que é o que condiz com a nossa rotina. Eu acredito que ela seja subdiagnosticada, porque ela é uma doença degenerativa e acomete muito pacientes jovens, tá? Então, a gente é uma coisa que eu sempre tenho falado muito nas aulas,
nós somos responsáveis pela medicina preventiva, principalmente vocês que não forem trabalhar com reabilitação, vocês que já não trabalham, que já são clínicos, gente, orientem os proprietários. Tem pacientes que têm predisposição genética, displasia de cotovelo, por exemplo, os condrodistróficos, Lhasa, Shih Tzu, Pug, Bulldog, dá uma examinada, mesmo os labradores, os Goldens que têm displasia de quadril, muitas vezes têm a displasia de cotovelo, então é importante a gente examinar. Então, o problema é que ela acaba chegando muito subdiagnosticada e a gente não atende tanto. Tá? O cotovelo é uma das articulações mais complexas, né? Porque ele faz extensão, flexão, faz uma certa rotação e abdução. Então, o gato também faz muita supinação, né? Para beber água, essas coisas. Então, ela é muito complexa, ela é uma articulação tipo gíglio, então ela é bastante complicada de ser tratada. E os principais lesões que acontecem nela são da não união. Ela pode ser pela não união do processo ancônio, né, que causa a displasia de cotovelo, ou osteocondrite dissecante, ou a fragmentação do processo, esquece tudo, a displasia do cotovelo, a não união do processo ancônio, ou a fragmentação do processo coronoide e a incongruência do cotovelo. A osteocondrite dissecante, normalmente ela vem por conta do crescimento, que solta um flapzinho e vai ficar dentro dessa articulação, e também é comum a gente atender esses casos. Aí acaba gerando a incongruência articular e a displasia do cotovelo. Mas o mais comum de a gente atender é a não união do processo ancônio. Então, para quem nunca viu uma articulação do cotovelo, ela funciona dessa maneira. Esse é um modelo com a não união do processo anconeu. E aí já tem a degeneração. Vocês vão ver que com a movimentação, como é uma lesão articular, sempre vai ter um processo de osteoartrose, né? Porque acaba ficando sem a superfície articular na posição correta, e existe um desgaste articular por estar praticamente osso com osso, e vai ter um desgaste progressivo nessa movimentação aqui, e vai formando a osteoartrose. Tá? É cirúrgico esse tratamento, a não união, a gente vai ver a seguir também a colocação de um pino para estabilização, porque senão ele fica incomodando, ele fica fora do lugar, e o processo de osteoartrose piora cada vez mais. E a fragmentação do coronoide também é cirúrgico, é retirada do fragmento, porque senão é como se tivesse uma pedrinha no sapato dentro da articulação. A gente pode até fazer físio, mas a pedra do sapato vai estar lá. Então, ela não quer dizer que ela não vai continuar doendo. Infelizmente, o que eu pego na minha rotina são pacientes que têm isso há muitos anos, né? Então, são labradores, pugs, dashes, que têm isso há muito tempo e não foram operados quando jovens. Aí você já tem um processo artrítico gigantesco, uma baita aderência de cápsula articular, muita dor, e não adianta tanto operar, né? Porque você já teve a fibrose, já teve uma consolidação óssea errada, teve um processo todo inflamatório aqui, ó, de artrose, isso daqui é toda a degeneração da cápsula articular que aparece aqui, né? Acaba se formando osteófitos para tentar compensar aqui, né, a instabilidade, esse processo degenerativo, tá? Isso daqui é quando se destrói a matriz articular e começa o processo de osteoartrite, de osteoartrose, na verdade, e a produção de osteófitos. Então, o maior problema da displasia de cotovelo é o pós dela, que vai dar essa osteoartrose. Ah, mas se operar também não vai dar? Porque vai mexer na articulação, é um procedimento invasivo? Vai. Mas provavelmente num grau menor, tá? Então, o tratamento é a osteotomia proximal e oblíqua do AUNA, com a aplicação de um pino intramedular para a estabilização proximal dessa UNA e estabilização mais próximo do fisiológico desse cotovelo. Pós-cirúrgico, a gente inicia 10 dias depois da cirurgia para ter uma certa estabilidade, tirar os pontos e tudo mais. E quando tem um diagnóstico tardio, a gente acaba, com mais de 4 anos, a gente acaba fazendo só o tratamento conservador, como eu havia falado, porque daí você já tem uma aderência de cápsula articular, uma retração muscular, enfim, um processo tão inflamatório, tão crônico que não adianta mais operar. Então, a fisioterapia, o que a gente vai fazer? A aplicação de laser, interna e externa nos pontos do cotovelo para tirar a dor. O TENS, a gente pode fazer para analgesia, se tiver com muita dor, principalmente nos casos crônicos, e a gente faz de uma maneira coplanar, coloca tipo um sanduíche um lado e o outro, tá? Nos dois cotovelos. Começo sempre com o TENS convencional, depois por TENS Burst. A mobilização articular é importante, porque vocês vão ver que eles têm muita rigidez articular, eles não conseguem estender e flexionar esse cotovelo, eles andam com o cotovelo durinho e meio abertinho, assim, parece que está pulando, né?
Então, a gente tem que mobilizar. Mobilizar o que é? Estabilizar a articulação anterior e posterior e fazer a extensão e flexão do membro. Gente, não força, tá? Vai no limite do paciente. E é importante estabilizar antes e depois, porque não adianta nada. Se eu pegar o braço do paciente aqui em cima, aqui na mão, ele vai parecer o bonecão do posto, vai ser dançando assim, a gente não resolve nada. Não está mobilizando a articulação nenhuma. Então, a gente tem que isolar a articulação que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar o pulso. Então, eu vou ficar com uma mão na mão, uma mão no radiuna, e aí vou fazer esse movimento de flexão e extensão pelo menos 10 vezes ou 20 vezes, de uma maneira lenta e tranquila, que não tenha dor, tá? A hidroesteira é bastante importante, né? Fazer caminhada, principalmente em pós-cirúrgico, não colocar para nadar, porque muitas vezes eles fazem uma extensão muito rápida, muito vigorosa, e pode haver uma migração do pino, um incômodo, então é melhor fazer a hidroesteira. Exercícios de sustentação em prancha, em bola, em disco, o que vocês quiserem que causem instabilidade, jogar de um lado e para o outro e fazer eles pularem um pezinho de um lado e para o outro. Aqui tem um videozinho, ele não é bem uma luxação de cotovelo, mas é uma fratura, tá? Não foi uma displasia, mas uma fratura, teve uma cirurgia, e aí é mais ou menos assim que eles vêm pra gente mesmo com a não união, com a artrose, com a displasia de cotovelo, perdão. Ele estava fazendo natação porque ele já estava consolidado e é uma placa, não é um pino. Ah, isso é diferente. Quando é pino não pode, quando é placa até pode, porque ela não vai sair do lugar. Com laser tem magneto, mobilização e hidro, ele ficou super bem, tá correndo direitinho. Certo. Displasia coxofemoral, a nossa mais querida de problemas ortopédicos. Então, a displasia coxofemoral, a gente vai ter os sintomas ortopédicos, que é o que todo clínico vê, o que a gente aprende na faculdade, que é a dor em extensão e flexão, na adução da articulação. Você vai abrir o coxal de um cachorro, ele não gosta, ele tem bastante dor. O reflexo de ortolane positivo. O ortolane é aquela movimentação que expõe ele decúbito lateral, e aí a gente vai fazer a gente faz a abdução e a rotação, e a gente sente um cleque, porque a articulação sai do lugar e faz cleque. Ela sai e entra, quando você já tem uma luxação do lugar da articulação. Então, nem toda displasia tem o ortolane positivo, mas todo animal que tem uma subluxação, uma luxação, tem o ortolane positivo, certo? A gente vai ter uma claudicação intermitente, tem dificuldade para sentar e levantar, eles sentam normalmente com a perninha esticada, sentam com a perninha para frente, assim. E tem aquele hope walking, né, hope bunny, que é hope bunny, na verdade, que é o andar de coelho, que vem por conta da contratura do quadríceps, porque ele não consegue fazer esse movimento de uma perna e da outra, porque tem muita contratura, dói demais. Então é mais fácil ele pulando e andando com as duas patinhas para frente juntas, né? E o que a gente vê na físio, que é importante, porque assim, a medicação, a cirurgia vão tratar a artrose, vão tratar a incongruência, mas elas não vão tratar partes moles, tá? A nossa obrigação como fisiatras é tratar tecido, é tratar musculatura, é tratar ligamento, tendão. Então a gente vai avaliar. O que é muito importante, a gente tem uma contratura do pectíneo. O pectíneo é a musculatura responsável por manter a cabeça do fêmur no acetábulo. Então, se você abre a patinha deles, deita eles que nem um franguinho assim, a gente consegue sentir na virilha como se fosse um cordão. Esse cordão é o músculo pectíneo, ele é responsável pela adução e abdução. Então, ele está muito contraturado, por isso que ele não permite que você faça a abdução. A hipotrofia de glúteos, a gente repara bastante, eles andando fica flácido, quadríceps e bíceps femoral. Uma hiperflexão de carpos, normalmente você vê eles andando como se tivesse de salto alto, tá? Só toma cuidado com o chau-chau, que ele já anda assim, então precisa saber bem de cada raça. Dor muscular e na cápsula articular, então na hora que a gente faz a rotação da articulação tem muita dor, tem rigidez, a gente sente crepitar, sente fazer uns creques. Tem muito colega que tem até aflição de fazer, mas é importante fazer. E a pressão intraarticular. E também uma contratura do músculo ilio-psoas. O ilio-psoas é a musculatura que sai da L5, se eu não me engano, e vai se inserir ali no coxal. E ela é responsável pela extensão. Então é muito importante a gente tratar também. Esse daqui, gente, é o teste de ortolane. É o teste de ortolane. Só um segundinho. Fazer trabalho em casa é um problema, porque a gente tem os filhos caninos, né?
e eles ficam latindo, querendo sair e entrar do quarto. Então aqui ele está fazendo a palpação da articulação e ele vai fazer a movimentação, ó, de adução. Vem para vocês verem como a aula não é prática, né? É difícil de fazer, escolher um videozinho. Então ele faz a adução, pondo sempre o dedão aqui na articulação. E dá para sentir um clequezinho, que é o crepitar do ortolânico, quando ele sai do lugar. Se tem algum som que ele... Tá. Não tem nenhum som. Bom, mas esse é um movimento que é importante vocês verem. E aí, tratamento pode ser cirúrgico ou conservador. Hoje em dia, cada vez mais em São Paulo, pelo menos, a gente, graças a Deus, é que os ortopedistas têm optado pelo tratamento conservativo. Até está assistindo também recentemente a palestra de um professor, e ele disse que ele opta por tratamento cirúrgico, realmente só em último caso, quando está muito grave, e se não é tratamento conservativo multimodal. Mas eu vou passar para vocês as cirurgias que existem. A gente tem a colocefalectomia, que é a remoção da cabeça do fêmur. Então, normalmente quando tem luxação, alguns cirurgiões mais antigos fazem essa cirurgia, eles tiram a cabeça e o colo femoral. Então tem que tirar toda essa parte aqui. É esse corte que acaba sendo feito. Então eles ficam sem esse pedaço aqui. É um problema porque causa uma incongruência articular bastante grande, né? E eles têm bastante dificuldade, incongruência não, né? Ele acaba uma instabilidade articular bastante grande. Eles têm bastante dificuldade de sustentar, principalmente animais de grande porte. Então não é uma cirurgia que a gente recomende fazer tanto, que seria isso daqui, tá? Ela fica totalmente instável e a gente tem que fortalecer muito a musculatura para poder manter esse fêmur no lugar. Mas para animais de grande porte, principalmente, é bastante complicado. É uma cirurgia que hoje em dia quase não se faz mais, mas a gente ainda encontra um ou outro paciente. Esse videozinho é de uma Jack Russell. Ela tem uma displasia coxofemoral grave e ela foi operada, foi feita uma colocefalectomia. É um vídeo bastante antigo nosso, tá? Então talvez por isso tenha sido feita a cirurgia desse tipo. Ela é uma cachorra de veterinária e ela fazia agility com a cachorra. Então ela queria que a cachorra se recuperasse super bem e ela acabou optando por fazer a cirurgia logo de cara, porque ela queria que a cachorra voltasse logo. Então ela fez laser, fez TENS, fez hidro, fez bastante hidro e com hidro ela acabou melhorando bastante, né? Ela conseguiu recuperar a massa muscular e esse é meu filho que tá latindo. E conseguiu voltar a apoiar rapidamente o membro. Com 8 sessões ela praticamente já estava apoiando novamente. E é uma paciente do Ricardo, isso, né? A gente só falava, olha, não é bom ela voltar para agility, né? Porque ela tem uma displasia grave e tal. E aí ela manda um vídeo uns 3 meses depois, a cachorra voltou para agility. Mas ficou bem, isso que importa. Uma cirurgia que se faz bastante é a denervação. A denervação é a remoção de nervos que ficam na cápsula articular. Então, eles fazem uma incisão bem pequenininha nessa região e com uma cureta, né? Eles passam aqui em cima e tem os instrumentos próprios para retirar os nervos que ficam na cápsula articular. Então, ele vai tirar aquela dor de contato. É um paciente que tem muita dor, que não permite que você faça exercício e tudo mais, funciona bem. Tá? Como o próprio cirurgião disse na palestra que eu estava escutando, tem, assim, claro que depende muito de um paciente por outro. Tem paciente que resolve super bem, que é mais ou menos 35%. Tem paciente que vai mais ou menos bem, que 25%. E tem paciente que não resolve, que é 15%. Normalmente o que não resolve é porque ele já tem muita dor, mas não só da cápsula articular. Ele vai ter dor de contratura muscular, ele vai ter dor de pressão intraarticular. Então, só tirar esses nervos não resolve, né, o problema dele. E o que ele mesmo falou, que ele faz muito na denervação quando eles têm muita dor e que o paciente vai fazer uma boa fisioterapia depois. Porque a fisio vai fortalecer e estabilizar essa articulação. Porque não adianta nada a gente tirar a dor e a incongruência vai continuar ali, né? Ele não mexendo na incongruência. Então, você só tira a dor. Se a gente não reabilitar, não fazer eles ganharem massa muscular, não adianta nada, né? Protocolo de fisioterapia para displasia, para remoção, para denervação, perdão. Então, a gente vai fazer nas primeiras 24 horas analgesia e controle de dor. Normalmente não tem tanta dor, eles têm mais dor da incisão, então só gelo e laser resolve bem, tá?
Na fase tardia, que é depois de uma semana, se precisar continuar fazendo controle de dor com o TENS, a gente faz, ou com o campo magnético, mas normalmente eles não têm dor, né? E começar o fortalecimento. Normalmente tirou os pontos, gente, já vai para hidro, tá? Esse paciente da denervação e aquele paciente que fez a colocefalectomia, tirou os pontos, já pode ir para hidroesteira, porque não tem implante, não tem nada que vá sair do lugar, não tem nenhuma complicação. E quanto mais rápido for para a hidroesteira, mais rápido ganha massa muscular. Então é importante. Mesmo aquele da colocefalectomia, o controle de dor, que eu acabei não detalhando a físio deles, é muito importante. Aquele sim, os primeiros dias é muito laser, muito TENS, muito campo magnético, porque ele sim tem bastante dor e tem que estar medicado com analgésicos como dipirona, um tramal, anti-inflamatório, de repente depois controlou bem a dor, para dar uma dor crônica, entra com gabapentina. Eu faria um protocolo bastante pesado, medicamentoso para o animal de colocefalectomia, para depois ir retirando aos pouquinhos. E o tratamento é praticamente igual. A primeira fase é analgesia e controle de dor, com crio e laser. No colocefalectomia, usar TENS. Esse não tem tanta dor, não precisa usar. Uma amplitude de movimento, pode começar a mobilizar a articulação, se tiver muita contratura. E hidroesteira e exercícios de tábua, exercícios de desequilíbrio, fazer o zigue-zague, o slalom é bastante importante. Alongamento em bola e o laser em pectine, o laser em músculo ilho-pessoas, sempre fazendo muito laser nesses músculos para diminuir a contratura e fazendo massagem e alongamento depois, porque a gente consegue aquecer com a massagem e é importante alongar depois desses músculos, tá? Vou mostrar para vocês depois um videozinho do alongamento deles. E a outra cirurgia, a terceira cirurgia, que é a cirurgia de eleição, é a cirurgia ouro, é a colocação de prótese. Gente, a prótese, ela é uma cirurgia super cara. Não são todos os pacientes que podem fazer, porque ele precisa ter um acetábulo rígido para suportar a colocação de um implante, que é feita a colocação de um implante de acetábulo e é feita a colocação do implante da cabeça femoral. Vai um pino intramedular no fêmur e vai colocar uma prótese no acetábulo também. O problema é que, assim, é uma curva de aprendizado gigante, precisa ser um ortopedista bastante experiente para fazer isso. Aqui no Brasil a gente tem poucos que fazem, né? Tem uma equipe bastante, como que eu diria, com bastante expertise no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também tem, e eles estão em contato sempre, porque se der errado essa cirurgia é bastante grave. Tá? Ela tem tudo para dar certo e ser perfeita, porque se substituir a articulação, você não vai mais ter osteoartrose, eles ficam muito bem. Só que quando dá errado, dá muito errado. Pode ser sutura do implante, pode ter fratura do fêmur. Eu peguei um paciente que fraturou o fêmur e aí teve uma lesão de nervo patelar, ele não dobra mais o joelho, ficou uma droga a cirurgia dele, ele acabou colocando uma placa no fêmur e tirando a prótese. E ele é manco até hoje, né? Então, assim... Mas já peguei também 3, 4 casos que foram super bem, os cachorros estão ótimos, parecem filhotes de novo. Eles tinham 6, 7 anos e estão super bem. O único senão é começar a fisioterapia um pouco mais tardia desses pacientes, elas começam de 30, 40 dias. Muito cuidado para não abduzir esse membro, tá? Tomar muito cuidado para não fazer abdução, senão a gente pode acabar luxando, principalmente se ainda não houve a consolidação. Mas fora isso, a fisioterapia é super tranquila. Depois de 20, 30 dias já pode colocar na hidroesteira. Normalmente eles não têm mais dor. A gente faz um laser para tirar alguma inflamação que tenha, eletro, como fez para fortalecimento do quadríceps e do glúteo, e hidroesteira e exercício em prancha, em bola, é bastante importante. Aqui eu estava falando de alongamento e aplicação do laser no pectine. Então, a gente colocar a origem e inserção, o laser, né, para a gente poder liberar essa musculatura. E depois que fez essa origem e inserção, a gente vai fazer uma massagem aqui. Então, a gente vai fazendo com o dedo mesmo, vai alongando esse músculo e fazendo ele não ficar tão contraturado, tão dolorido como ele estava. Aqui tem mais um casinho para vocês verem, que acho que é bem legal colocar os casos, né? Vocês observarem os pós-cirúrgicos e os pós-tratamentos. Esse também é um caso um pouco antigo, a gente fazia domicílio ela, a DOT, ela tem uma displasia bem importante,
O proprietário não tinha como levar na clínica por ser um pastor alemão, enfim. E ela mora nesse piso super liso. Tá? Isso é outra coisa que a gente tem que muito falar com os pacientes. Manejo da casa, evitar a escada, evitar o piso liso, emplacar o dica, né, do membro direito. Então, evitar a escada, evitar piso liso, evitar saltar de móveis, principalmente os pequenininhos. Ó, ela tem uma luxação do quadril, mas foi feito só físio, não foi feito cirurgia, né? Aí foi feito laser elétrico, movimentação passiva da articulação. Aqui é um alongamento da articulação. Veja a cara do Ricardo, quem conhece ele, aqui ele estava bem novinho, já faz muito tempo isso. E essa parte da bola, com sentar e levantar e fazer alongamento, é muito legal para o quadríceps e para o glúteo. E fazer descarga de peso em um membro de um lado e para o outro também é bem importante. E sempre fazendo com alguém sustentando aqui na frente, tá? A gente nunca pode deixar um paciente sozinho na bola, pelo amor de Deus, que eles caem, eles pulam e podem ter uma lesão mais complicada. Aqui ela caminhando depois de um tempo. Depois da 7ª sessão, ela ainda andava bem, ela só claudicava para correr, segundo o proprietário, andava que nem um coelhinho ainda, tá vendo? Isso muitas vezes a gente não consegue tirar, precisa trabalhar muito contratura de quadríceps. Aí a gente pode fazer foto, que é uma luz infravermelha, que ela faz um aquecimento, pode-se usar o ultrassom, ou hoje em dia existe o infrassom, que também é um aparelho que com ondas sonoras acaba fazendo essa quebra da contratura muscular, ajuda na contratura muscular. Depois da 10ª sessão, ela não claudicava mais, não tinha mais dor na manipulação, e ela fez 16 sessões para ganhar a massa muscular que ela ainda precisava estabilizar. Tá? Isso é outra coisa também, a gente dá alta ao paciente, mas nem sempre ele está totalmente reabilitado, né? Totalmente reabilitado é ter massa muscular e voltar à função, não é só voltar à função. Né? E muitas vezes a gente acaba liberando um pouquinho antes, porque o proprietário não pode continuar, e tudo a gente passa por alguns exercícios para casa. No caso dela, foi feito todas as sessões até ela ganhar toda a massa muscular. Então, os exercícios que eu falei... O exercício que eu falei de zigue-zague, né? O cone, que seria esse aqui era um cocker com displasia, e que ele claudica, ele quer abaixar toda hora, né? Ele tem um pouco de resistência ao andar, que é outro sintoma, mas ele já fazia bem o zigue-zague. A importância do zigue-zague, nesses casos, é fazer descarga de peso de um lado e para o outro. A prancha de equilíbrio... Já falei que eu sou a câmera devagar? Jesus. Aí a pessoa não consegue tirar o som do vídeo, tá bom. Gente, quantos defeitos tecnológicos, né? Desculpem. Então a gente faz a prancha de equilíbrio para ele fazer descarga de peso no membro posterior, porque quando eles têm displasia, eles tendem a jogar o peso todo para frente. Então a gente não vai tratar só o quadril, a gente trata o quadril, trata a coluna, toracolombar que está dolorida, trata cotovelo, trata ombro, porque muitas vezes eles têm lesão, cotovelo, ombro, tudo mais. Porque eles jogam o peso todo para frente, né? Então a gente tem que fazer a descarga de peso. Não é fácil, né, fazer essa descarga de peso, o equilíbrio eles não gostam de fazer muito, mas é importante fazer. Tá? Existe aquela planta, né, aquela tábua redondinha, existe essa tábua quadrada, que é um pouco mais fácil. Essa era uma border também com displasia. Nos dois casos não foi feita cirurgia e ela ia super bem. No caso dela, fazia de um lado para o outro, porque ela claudicava mais de um lado do que do outro. Ela punha mais a força do lado esquerdo do que do direito. Então, eu queria que ela jogasse o peso mais para outra pata. Eu fazia ela fazer essa descarga de peso mais para o lado que ela claudicava, para ela fazer descarga de força. Porque isso é outra coisa que é importante. A gente ter certeza que eles estão fazendo descarga de peso. E muitas vezes o paciente, o proprietário, o tutor, né, vê o animal pondo a pata no chão, mas ele não está fazendo a descarga de peso. E é importante que a gente veja realmente que ele põe força ali naquela patinha. Aí pode dizer que ele está reabilitado. Esses são os obstáculos que vocês viram da aluna, que é labradora, agora tem Spitz, vê que eles roubam, tá? A gente coloca a altura de acordo com cada paciente, com cada articulação, é claro. Sempre fazer os exercícios em cima de EVA, em pisos que não escorreguem, tá? A gente não pode usar muito piso liso para fazer os exercícios. E o exercício de sentar e levantar, que é bastante importante para fortalecimento do quadríceps. Tem que fazer eles sentarem direitinho e se levantarem. Então, normalmente eu vou intercalando esse exercício de obstáculo com o exercício de sentar e levantar para o fortalecimento
musculatura. Gente, eu tô olhando o WhatsApp porque eu não sei se tem alguma mensagem de vocês. Desculpem. Então, sentar e levantar é outro exercício muito importante para quadril. E o uso do TheraBand. TheraBand são essas faixas elásticas que causam resistência. Então, depois que você tem um paciente particular, quase totalmente recuperado, e a gente só precisa que ele ganhe massa muscular, a gente pode fazer a hidro, a gente pode fazer caminhada em casa, se não tem a hidro. E para fortalecer, criar mais resistência, a gente faz o TheraBand, faz essa amarração, por exemplo, que a gente chama de fraldinha, que esse elástico vai fazer uma resistência no glúteo e vai fazer ele ter que fazer mais força para andar, entendeu? Porque o músculo, esse elástico, ele faz uma força contra ele ir para frente, então ele tem que fazer o dobro da força para dar o passe e ir para frente. A gente pode pôr dentro da água com o TheraBand também. Então, assim, a diferença dos tratamentos. Se a gente fizer a colocefalectomia, que é a ressecção, hoje mudou, na verdade, o termo é ressecção da cabeça e do colo femoral, a denervação, a prótese e a reabilitação. O que a gente vai ter de efeitos positivos, né? Na remoção da cabeça do fêmur, a gente vai ter ainda a dor em extensão e flexão, na denervação, na prótese, na reabilitação não mais, claudicação intermitente, na ressecção da cabeça do colo femoral a gente ainda tem, algumas vezes, né? E desculpa, a gente tem, não tem, né? Algumas vezes, nas demais não tem. A pressão intraarticular, quando a gente faz a ressecção da cabeça e do colo femoral, não existe mais, porque não existe mais a articulação. Na denervação, ela permanece, porque continua em instabilidade articular, então a pressão articular continua acontecendo. Na prótese, não, porque a gente substituiu. E na reabilitação também não, porque com laser e os exercícios a gente diminui, a gente faz esse líquido sinovial fluidificar e circular melhor, então a gente diminui essa pressão. O único tratamento que trabalha a contratura de pectíneo e ilho-psoas é a reabilitação, tá? Na ressecção do colo da cabeça femoral, denervação e prótese, ele continua contraturado. A hipotrofia de glúteos, quadríceps e bíceps femoral, talvez com a denervação diminua um pouco, porque com a dor ele começa a andar, mas o mais importante é a físio. A dor em coluna lombosacra e tóraco-lombar, só a físio vai tratar também, porque as técnicas cirúrgicas não tratam coluna. A dor é muscular e a cápsula articular sempre é físio. E a inflamação da retração da cápsula articular, a única que não vai ter a denervação, que não mexe na articulação, e as demais sim. Mas podem ver que os benefícios da reabilitação são todos, né? E a que se assemelha um pouco à reabilitação é a prótese ou a denervação, mas a denervação a gente ainda tem muito problema de pressão intraarticular. Então, se tem muito problema de pressão intraarticular, não adianta. Tá? Então, mais ou menos 50%. Esse daqui também era um que tinha, além da displasia coxofemoral grave, ele tinha artrose em todas as articulações, coitado. Vocês vão ver, ele parece um porquinho, na verdade. Olha como ele anda, com bastante dificuldade. Ele não tem cintura nenhuma. Ele não conseguia levantar e sentar sozinho. Então, a gente fazia bastante exercício em bola nele, exercício de extensão e flexão na bola para ele se equilibrar. E é bem legal. E ele acabou melhorando bastante. Vou dar uma acelerada aqui, porque já estourei o tempo. E depois da reabilitação. Tá? A necrose séptica da cabeça do fêmur não tem outro tratamento a não ser cirurgia, porque acaba a irrigação aqui, então a gente tem que fazer a ressecção da cabeça e do colo femoral. O tratamento pós-cirúrgico é basicamente igual o de uma ressecção de colo femoral por displasia. A gente vai fazer gelo, crioterapia, analgesia no início, depois o fortalecimento. A vantagem é que não tem mais dor, então a gente pode pôr para fazer exercício logo depois da cirurgia. E luxação coxofemoral, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se tem cirurgia, se foi feita cirurgia, se colocado pino em cavilha para estabilizar essa luxação ou não. Se foi colocado pino em cavilha, nunca fazer a abdução, que é a abertura do membro. Se foi conservativo, também não fazer a abdução, tá? Se foi feita a ressecção da cabeça e do colo femoral, também pode colocar para fazer exercício sem problema nenhum. Normalmente eles luxam cranialmente, e se for até 24 horas, dá para recolocar e colocar o pino em cavilha. Se passar muito mais tempo, normalmente eles fazem a ressecção da cabeça e do colo femoral. Aqui é um outro casinho, que é a Babi. Ela fez a colocefalectomia porque ela teve um trauma e aí teve essa luxação. Ela já tinha 10 anos.
E ela tá sem apoio depois de 3 semanas ainda. A York acaba andando super bem em 3 patas, eles acham mais fácil andar em 3 patas do que em 4. Então, para eles é muito melhor andar assim. E eles poupam, né? Então, foi feito laser, TENS, exercício passivo, tábua de equilíbrio, hidroterapia, e fez para ajudar na ganho de massa muscular, porque ele estimula o ganho de massa muscular depois dos exercícios. Então, ela andando aqui na primeira sessão, a patinha super magra, sem apoio nenhum. Ainda pendurada, realmente uma impotência funcional importante. Na água, na quarta sessão, ela já começa a fazer descarga um pouquinho, começa a fazer um pouquinho de apoio, mas ainda não faz totalmente a descarga de peso. A água aí já está um pouco mais rasa, porque ela já começou a apoiar a patinha, então a gente já começa a subir a água. Aqui na sexta sessão, ela já apoia, mas não faz totalmente a descarga de peso, mas já pelo menos desce a patinha, ela começa a fazer um pouquinho de equilíbrio, principalmente quando está em estação, ela já apoiava. Mas ainda tá magrelinha a pata dela, tá vendo? Depois da 8ª sessão, ela já conseguia até se sustentar na patinha, ela ainda claudicava um pouco, ela ainda tem um pouco de impotência funcional, até porque a pata fica um pouquinho mais curta, né? Então eles acabam tendo essa diferença de tamanho da patinha, mas com o ganho de massa muscular e alongamento fica praticamente imperceptível essa diferença. E aqui ela já está apoiando super bem, com 10 sessões, ela já estava 12 sessões, ela já estava andando, mas ainda não tinha toda a massa muscular. Então assim, lesão de quadril, melhora edema pós-operatório, melhora sinovite, melhora ganho de massa muscular, então principalmente a físio, eu vou acelerar porque eu passei muito do tempo, a físio recupera muito massa muscular e articulações, tá? Normalmente são de 8 a 14 sessões necessárias. E a gente sempre faz os retornos. Gatos têm displasia coxofemoral, principalmente gatos de grande porte, tá? Então a gente tem que ficar de olho e tratar eles. E eles também têm a displasia fisial, que é por conta de uma não união ali na linha de crescimento da cabeça do fêmur, é como se fosse uma necrose acética. Desses 2 tipos em gatos de displasia coxofemoral. Luxação patelar, gente. Existe a grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A grau 1, grau 2, normalmente a gente faz um tratamento conservador só com fisioterapia. Grau 3 e grau 4 já tem uma desvio angular importante e o tratamento é cirúrgico, tá? Não tem jeito. Mas grau 1 e grau 2 dá para tratar bem com um tratamento conservador. O que é importante, é claro, é sempre a clínica do paciente. Se ele está sem dor, a gente consegue tratar bem. Se o cachorro tem um grau 2, mas ainda claudica muito, tem muita dor, às vezes vai para cirurgia. Aí eu vou pular os vídeos, senão a gente vai atrasar demais, tá? Esse vídeo era só o vídeo da patologia mesmo. Por que a gente deve indicar reabilitação em todos os casos de pacientes com luxação patelar? Porque é a mesma coisa da displasia, nenhuma das técnicas vai corrigir as alterações musculares e tendíneas, né? Os pacientes de grau 1 e 2 respondem muito bem, e no 3 e 4 pós-cirúrgico é bastante importante fazer, principalmente para ganhar massa muscular e fazer aquilo que eu falei de descarga de peso. Isso é um exame da luxação patelar. Isso ele está sedado, né? Um vídeo do Dr. Eloy, mas vocês veem a patela saindo do lugar ali claramente. E a gente faz isso normalmente com eles em estação ou com eles em decúbito lateral. A gente vai fixar a região do joelho e vai rotacionar o membro para dentro e para fora. A gente sente sair da troca. Tá? O que é importante? A gente tem uma luxação medial, que é o mais comum. A gente vai fazer fortalecimento da musculatura lateral para a musculatura puxar essa patela para o lugar. E um alongamento e aquecimento, né, e alongamento dessa musculatura medial e fortalecimento da lateral. Então, fortalecimento sempre é ao contrário. Se a luxação é lateral, o fortalecimento vai ser medial. Tá? Sempre ao contrário. Se a luxação é medial, fortalecimento lateral. E do lado que está luxado, a gente faz para diminuir contratura, então faz calor e alongamento. Okay? É muito importante fortalecer a musculatura para colocar essa patelinha no lugar. É só para o fortalecimento. Então, alguns dos exercícios que a gente faz que é importante.
que é a prancha, como eu já falei. Isso que é importante, que tá, esse caso não está certo, é colocar a mão nos joelhos e manter a patela no lugar, para a gente forçar com que a patela fique no sulco, e pelas leis de Wolff a gente conseguir aprofundar um pouco mais esse arrasamento troclear. Isso que é bastante importante. Um exercício muito importante é a tábua de equilíbrio. E os exercícios de sentar e levantar também são importantes serem feitos, principalmente da maneira correta. Tem que fazer sentar e levantar, ver se não está tendo nenhum desvio lateral. Aí tu vai sentar certinho. Ruptura do ligamento cruzado cranial normalmente é uma lesão crônica, tá? As pessoas pensam que é aguda porque o cliente chega e fala, mas foi do nada, ele saiu correndo até o portão e voltou mancando. Só que é uma degeneração que vem ocorrendo do ligamento, né? O ligamento cruzado cranial é formado de duas bandas, e essas bandas de fibras tendíneas, né, de colágeno, elas acabam tendo um desgaste, podem romper. Normalmente acontece, não existe assim uma etiologia precisa ainda, mas se acredita em processos imunomediados e também em anatômicos, com desvio do platô tibial. Então, castração precoce, às vezes, ajuda em cães grandes que esse platô tibial fique mais inclinado do que o normal. Eles têm menos colágeno tipo 2 e acaba ficando um pouco menos resistente. Existem N causas e justificativas, assim. O que se sabe é que é crônico, não é agudo, que nem humanos, e que normalmente os animais romperam lá, depois de um ano eles vão romper o outro, 60% dos pacientes. Tá? Ruptura de ligamento, o tratamento é cirúrgico, existe o tratamento conservativo, mas em último caso, antigamente se falava em tratamento conservativo para pacientes com 10, 15 quilos. Hoje em dia se vê que não é legal, porque a fibrose que se forma e o tipo de colágeno que é depositado acaba causando uma fibrose, realmente um enrijecimento muito grande. E muita osteoartrose. Então, se a gente puder, é melhor fazer cirurgia e não tratamento conservador, tá? Tratamento conservador só em pacientes que realmente não podem fazer cirurgia, porque são muito graves para ser anestesiados, enfim. Mas o ideal é que eles sejam feitos cirurgias. Sempre indicar para físio, porque independente da técnica cirúrgica, ele não faz aquela descarga de peso, então vai continuar tendo atrofia muscular, e logo depois que rompeu, ele já começa a perder massa muscular e precisa muito dessa massa muscular para estabilizar a cirurgia. Então é importante fazer. Existem mais de 60 técnicas e segundo os ortopedistas, como o Dr. Eloy Corussi, nenhuma delas tem um resultado de 100%, porque nenhuma delas vai tratar mais uma vez musculatura e ligamento, tendão, como a displasia. Então é importante fazer isso. E também para evitar a ruptura do outro lado. A gente consegue evitar em 40% dos casos que ele rompa o contralateral. Então essa daqui é o teste de gaveta que a gente faz. O diagnóstico, pessoal, de ruptura de ligamento, é esse teste de gaveta ou tibial cranial, né? O teste de gaveta, a gente vai segurar aqui, por exemplo, com a mão esquerda, tá? O indicador na patela e o polegar na fabela, e aqui na crista da tíbia e no côndilo femoral. Então, a gente faz esse movimento com a mão direita para frente, como se fosse uma gaveta. A função do ligamento é evitar a transposição da crista da tíbia. A crista da tíbia não pode ir adiante do fêmur. Tá? Isso não é correto. Se a tíbia vai para frente do fêmur, tem esse movimento cranial ao fêmur, é porque rompeu. O ligamento segura ela para ela não ir para frente, não ter esse movimento. E também não ter um movimento de rotação interna. Então, às vezes, quando a gente tem uma ruptura parcial, a gente tem uma rotação interna da tíbia, que também não é normal. Então, o ligamento ele serve para essas duas coisas. Evitar esse movimento cranial da tíbia e a rotação interna dela. Se a gente consegue fazer esses dois movimentos, é porque ele está rompido. Existem várias técnicas, se fazia muito a técnica extracapsular, que é a passagem de um fio, e ela mimetiza aqui o ligamento pelo lado de fora, ela passa na fabela, aliás, que é onde vai ficar o dedão e não no trocânter, como eu falei, perdão. O fio fica na fabela, isso faz um buraquinho aqui embaixo na tíbia e faz uma mimetização do ligamento. Tá? Pode ser feito com fio ou com a própria fáscia do paciente. Existem diferenças na reabilitação quando é fio e quando é fáscia, porque quando é fáscia demora mais a biointegração, a gente tem que tomar mais cuidados nos exercícios. É uma cirurgia de uma instabilidade muito grande, é indicada a pacientes até 10 quilos, 15 quilos, mas hoje em dia já se fazem as osteotomias para os animais menores também, porque muitas vezes esse fio se rompe,
ou causa uma artrose muito grande também por conta da fibrose, tá? Mas é muito importante ganhar massa muscular. Então, na técnica extracapsular, a gente vai fazer pós-operatório imediato, gelo, exercícios, caminhadas supervisionadas na coleira, médio prazo, movimentação passiva, eletro e as pistas, e depois de 40 dias, dá para fazer bastante exercício de pista, obstáculo, até subir e descer alguma escadinha. Hidro já dá para colocar logo depois que tirar os pontos também. Tá? O enxerto autólogo demora mais, então tomar mais cuidado nos exercícios de mobilização para não haver ruptura dele. E a gente vai diminuir os efeitos da osteoartrose. Aqui são alguns trabalhos que dizem que realmente diminui a perda de massa muscular. Depois vocês podem ler com calma para a gente não atrasar tanto a aula, tá bom? TPLO é uma das osteotomias, é uma osteotomia que precisa de um grande planejamento cirúrgico. Hoje em dia tem bons ortopedistas fazendo aqui em São Paulo. Tá? Aqui tem os vídeos da cirurgia. Minha preocupação é com o horário, gente, que eu já passei, né? Então, eu vou só adiantar um pouquinho o vídeo. Pra vocês verem aqui são as medidas que são feitas, tá? É feito uma angulação da tíbia para poder mexer nessa angulação e deixar ela com a angulação correta, que vai de 35 a 45 graus. Então é feito esse cortezinho com uma serra circular, feito o desnível do platô tibial, colocou no platô na angulação correta, é colocando uma placa para estabilizar essa fratura, né, que foi feita. E aí fica o platô tibial na posição correta. Então, ele não vai mexer, na verdade, no ligamento, mas ele mexe na articulação e na estabilidade dessa tíbia. Ela não vai mais ter essa transposição ao fêmur e nem a rotação, tá? É isso que a gente consegue fazer. Na TTA, que é outra osteotomia, tem que tomar muito cuidado, porque também é feito um corte e mudança do platô tibial. São quando a gente tem um ângulo do platô tibial menor do que 25. Então, se a gente tem um ângulo platô tibial maior do que 25, essa técnica não serve, tem que fazer a TPLO. Hoje em dia se faz muito mais a TPLO por conta disso, e porque nessa cirurgia a gente faz o avanço da tuberosidade tibial, que é o que significa a sigla dela. Advanced Tuberosial Tibial. E coloca esse cage e diminui aqui o ângulo. E o que acontece? Quando a gente coloca esse cage, a gente faz uma hiperextensão do ligamento patelar. E ele fica muito frágil. Ele pode ter uma tendinite. E ele pode, com os exercícios ou com salto, alguma coisa, romper e fazer uma avulsão da cabeça da crista da tíbia. Eu já tive uma paciente que veio no pós-cirúrgico assim, porque a proprietária não fez o repouso nos 30 dias que precisava ser feito. Ela pulou de uma escada e aí o ligamento fez muita força, o tendão patelar fez muita força e acabou tendo uma avulsão da crista da tíbia, ela teve que fazer outra cirurgia. Então, muito cuidado em exercícios de flexão e extensão depois dessas cirurgias, principalmente da TTA. Evitar exercícios de impacto até 30 dias, porque aí com 30 dias a gente já tem uma certa consolidação, tá? E evitar flexão para evitar as forças de extensão na crista tibial e que haja essa avulsão. Aqui é um videozinho também da cirurgia. É um vídeo da empresa que vende os aparatos todos aí. Também precisa de um planejamento cirúrgico importante, tá? A colocação, tem que fazer a medida correta, a angulação correta, saber o tamanho do cage que vai ser utilizado para saber a angulação que você quer chegar aqui. Existe tudo um cálculo correto para ser feito. Se a pessoa coloca o cage errado, pode dar um problema no tendão patelar, pode não estabilizar e piorar. Então, precisa de muito preparo cirúrgico, tá? E é importante a gente conhecer essas cirurgias para a gente saber se ela foi bem feita ou não. Porque se a gente pega um paciente desse para reabilitar e ele está com uma cirurgia ruim, o problema vai ser nosso, né? Então, você pega, olha o raio-x e fala, opa, o ângulo está errado, não foi bem colocado esse cage, e a gente tem que mandar ele de volta para o ortopedista e falar, acho melhor você rever essa cirurgia. Tá? Esse é um trabalho que foi feito em Santa Maria, em 2006, com implante, homoimplante, né? Feito com a própria face, a sutura flabelo-tibial, e viu-se que no pós-cirúrgico teve um resultado muito melhor do que no grupo controle. Então, a gente viu que no grupo tratado, que fazia fisioterapia intensiva, com hidro, laser, TENS, tinha menor rigidez articular, menor contratura da musculatura da coxa, que é o quadríceps, e melhor
extensão do joelho, amplitude de movimento. E também marcha funcional do membro. Foi feita avaliação em placa de força, eles descarregavam mais do que os que não foram tratados no pós-cirúrgico. Desculpa a pressa, é porque senão a gente vai extrapolar muito, mais do que eu já extrapolei. Mas eu mando para vocês o PDF. Tá? O que a gente tem que ver também, ruptura de ligamento, é lesão meniscal. Muitas vezes, quando se rompe o ligamento, eles acabam tendo essa lesão meniscal. Alguns cirurgiões já fazem uma extensão durante a cirurgia, outros não, porque eles acreditam que fazer essa inspeção intraarticular pode causar mais artrose. Mas não é incomum, a gente está fazendo a físio, está indo tudo bem, e de repente o paciente começa a claudicar de novo. E fala, meu Deus, o que aconteceu? Foi a cirurgia, não foi? E daí quando a gente vai palpar aqui onde está o laser, a gente coloca o dedão aqui, palpa na lateral do joelho, eles têm muita dor. É porque o menisco inflamou ou teve alguma fraturinha. Normalmente a gente consegue controlar isso bem com um anti-inflamatório, uns 2, 3 dias, e fazer o uso do laser e do TENS para o controle da dor. Aí ele calcifica, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes a lesão meniscal acaba ocorrendo, acaba aparecendo sintomas depois da cirurgia, tá? Então a gente sempre examina, vê como é que tá e fala, olha, foi uma lesão no menisco, provavelmente que ele teve, porque ele começou a fazer apoio e acaba tendo uma lesão do menisco cranial. E é comum acontecer, não é normal, mas é comum. Mas a gente vai tratar com anti-inflamatório, com o TENS e com o laser dessa maneira, e normalmente ele fica bem. Tá? Se por um acaso não melhorar, recomendo fazer um ultrassom intraarticular de avaliação, de inspeção, para a gente ver como é que está esse menisco, ou se for um caixão um pouco maior, fazer uma ressonância magnética. Osteotomias, então, a gente vai ter que ter cuidado. Nos primeiros dias, só não fazer flexão, extensão e exercícios de impacto, mas hidroesteira já pode fazer com a água cobrindo o joelho. Analgesia e controle de dor, laser, TENS, campo magnético, pode fazer, apesar de ter implante, não há problema algum. Melhorar a amplitude de movimento, prancha de equilíbrio. Depois de 40 dias, eu começo a fazer obstáculo, tá? Eu não faço antes de 40 dias, é uma coisa minha. Eu tenho medo, eu prefiro não fazer depois de 40 dias. Reabilitação em fraturas. A gente auxilia muito em fase da consolidação, com laser e com campo magnético. E principalmente com campo magnético, quando a gente tem não consolidação, falha parcial, um erro de técnica, a gente consegue consertar muito com o campo magnético por conta do efeito piezoelétrico que ele tem. Então, o campo magnético ou ultrassom ajudam demais e a gente consegue recuperar. Aqui é só um último videozinho, é uma fratura do mingau. É um gatinho que teve uma fratura de membro anterior, foi colocado um fixador externo, para vocês verem que é possível fazer físio em gato e físio com fixador. Foi feita acupuntura e ozônio também nele. A gente fazia laser em volta desses pininhos para ajudar na cicatrização. Foi feito ozônio local e ozônio sistêmico. A fototerapia para ajudar na contratura, que ele era muito pequenininho, o ultrassom não dava para fazer. O efeito do uso da ozonioterapia, que ajuda na osteoartrose. O campo magnético durante 1 hora para ajudar na consolidação óssea. A ozonioterapia sistêmica. Hidroesteira ele fazia também. Gatos podem fazer hidro, não há problema nenhum. E ele se recuperou super bem. Calcificou e ele voltou a pular e ter uma vida super normal. Não claudicava de nenhum dos membros. Tá, existe um trabalho também que eu vou deixar para vocês, que é em relação ao laser e a consolidação, que funciona muito bem na osteogênese, tá? Tem 48% de efeito positivo, principalmente na união, o laser e o campo magnético. Já foi, que é o Snoop, vocês já viram. Gente, desculpa correr no final, eu acabei me empolgando no começo e passei meia hora aí do assunto, é que a gente gosta de falar e perde a noção do horário, e desculpa do problema tecnológico também. Quem tiver mais interesse, quiser fazer os nossos cursos, como eu falei, estão super convidados. Existe literatura também, alguns livros, tem um livro nosso que o Ricardo escreveu, eu sou coautora de alguns capítulos. É um livro bem legal, porque ele fala das patologias e fala do tratamento depois também. Tá? Então, quem tiver interesse, eu aconselho para estudar, é bem legal. Essa é a minha equipe, eu quero agradecer as meninas todas e ao Ricardo, você vê que é uma equipe bastante feminina
sem elas nada seria possível, né? A gente não teria tempo para fazer as aulas. E aqui estão os meus contatos, se vocês quiserem tirar foto, entrar em contato, dúvidas, e-mail, Instagram, tá meu celular, se tiver quiser fazer estágio, curso, alguma coisa, pode entrar em contato. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque posso estar em atendimento, mas fiquem à vontade. E esse é meu filho, também quero agradecer, ele latir, me atrapalhar no meio da aula. Tô doando, vai ser um sorteio no final da aula também. A gente está sorteando 2 Lhasas. Quem quiser levar, pode levar eles. Né, gordo? Muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, apesar da minha correria aí no final. Oi, Miriam, obrigada. Nós temos algumas perguntinhas aqui no chat. A senhora gostaria de responder? Claro, pode perguntar para mim, por favor, que eu não estou conseguindo sair da minha tela aqui, que travou. Ah, agora saiu. A Bárbara perguntou qual o motivo de não ser tão diagnosticada a displasia do cotovelo. Então, porque as pessoas não prestam atenção, porque normalmente o tutor chega no veterinário e ele se queixa de uma claudicação intermitente. Ele claudica um dia sim, um dia não, é uma dor leve. E aí, normalmente, o clínico, ou mesmo o ortopedista, ou mesmo a gente, às vezes acaba passando batido, não pede um raio-x, não faz um exame completo, e acaba passando um anti-inflamatório. E aí o paciente para de claudicar durante aqueles dias, entendeu? E fala, foi só um mau jeito que ele deu mesmo, e aí segue a vida. Esse que é o maior problema. Então, assim, é importante fazer uma boa análise clínica, uma avaliação ortopédica completa sempre que esses pacientes chegarem para a gente. É importante a gente avaliar do dedinho, da ponta dos dedinhos, do cotovelo, todas as articulações. Certo. A Thaísa perguntou, quando o animal tem displasia coxofemoral, faz a hidroterapia somente ou associa com mais alguma técnica? A gente faz outras técnicas. Ela falou quando faz a colocefalectomia, né, principalmente. Então, assim, gente, a hidro, ela é super legal, ela é super boa para ganho de massa muscular. Mas, principalmente em colocefalectomia, a gente precisa tirar a dor, né? Então, a gente faz laser, bastante laser, faz o TENS, faz o campo magnético, faz massagem para a liberação de toda essa contratura muscular, faz calor para diminuição da contratura muscular também, faz alongamento de toda essa musculatura. Eu uso muito campo magnético depois de tudo. Então, normalmente, quando pego uma colocefalectomia, isso seria o meu protocolo, tá? Cada veterinário trabalha de um jeito. Eu faria laser para tirar dor logo no começo. Se tiver muita dor, fazer o TENS para analgesia. Depois fazer calor e fazer o alongamento. Aí eu coloco para fazer a hidroesteira, porque esse músculo já está aquecido, aí ele faz a hidroesteira. Se ele tiver melhor, a gente consegue fazer até alguns exercícios fora da água, como a prancha ou o 8. E por último, desculpa, não é Covid, é alergia. E depois, por último, a gente faz o campo magnético para eles relaxarem e ir embora sem dor. Perfeito. Respondido, Bárbara, Thaísa, Taíra, é isso que vocês queriam saber? Tá certo? A Júlia pediu para repetir quais são os 3 principais tipos de massagem. Você explicou. A efluragem, né? A petrissagem e a fricção. Acho que são os que a gente mais usa, né? Que eles são os principais tipos. Depende muito do que você quer. Se a gente quer, por exemplo, ter um edema de membro, como aqui dele do mingau, vocês conseguem ver ele aqui? Sim. Se ele tem um edema aqui na patinha, tá com essa pata inchada, eu quero fazer uma drenagem, por exemplo. Aí eu vou pegar, massagear o linfonodo, esvazio o linfonodo, aí eu fazer esse movimento de ordenha, que faz parte da petrissagem. E vou fazendo ele fazer esse exercício com o líquido linfático em relação com a linfa, né, em direção ao linfonodo. E aí a gente esvazia de novo o linfonodo e melhora esse edema. A fricção para liberar as aderências e algumas outras para liberação realmente de contratura, né? Existem até as técnicas de liberação miofacial, que são feitas com os rolinhos e tudo, que são bem legais. Certo. A Bárbara perguntou se já teve algum caso de um animal muito arisco, muito bravo e não consegui realizar a reabilitação dele. Olha, a maioria dos bravos a gente coloca a focinheira, né? Mas eu tive até hoje uma paciente que era uma husky lata de 100 e todos anos, e ela era cardíaca, muito grave.
E ela era brava, a menina falava, contou quantas vezes ela tinha mordido a menina, sei lá, umas 39 vezes, a própria tutora. E aí eu ia mexer na cachorra, a mãe ficava apavorada, ninguém deixava pôr a mão. Aí eu queria pôr focinheira, ela não deixava, a dona não deixava, né? A cachorra, muito menos, mas a tutora falava, não, não vai pôr focinheira porque é pior. Aí eu consegui colocar um colar elisabetano nela. E ela tinha uma hérnia de disco grau leve, assim, e artrose no quadril. Aí eu conseguia fazer um laser nela e alguns exercícios. E a menina, se colocar lá na hidro, eu falei, minha filha, se ela já é estressada e brava desse jeito, e cardíaca, imagina se colocar lá na hidro, ela morre. Aí eu tentei fazer 2 dias de exercício, ela caminhava, tipo, meio exercício, meio obstáculo, ela passava 2 cabinhos ali do obstáculo, ficava roxa já, sabe? E pelo estresse, né, por causa do coração, aí eu falei, olha, ela tem um problema cardíaco muito grave, ela é muito nervosa, a gente tá fazendo mais mal do que bem para ela. Então é melhor não continuar. Se a senhora quiser tentar procurar uma acupuntura, seria mais recomendado. Certo. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para a doutora? Tem uma que se faz fisiatria com animal sedado? Não, Letícia, a gente não faz com ele sedado. Porque assim, a fisiatria, né, na verdade, a fisioterapia, né? A fisioterapia é o exercício, né? A fisiatria é a especialidade. A fisioterapia, ela serve para a gente restabelecer, tornar a função novamente essas musculaturas. Então, se ele está claudicando de um membro, ele voltar a apoiar aquele membro. Se ele está paralisado, ele voltar a andar. Então, a gente precisa da resposta do animal para saber até onde a gente precisa ir, até onde a gente pode chegar. E muitas vezes a gente faz um exercício que nem aquele que eu mostrei da bola, faz o alongamento, ela tem que responder. Se ela não responder, não adianta nada. Então, com ele sedado, é impossível fazer. Ah, e tem uma outra aqui que é meu... Cadê? Eu tenho meu peludo tem 10 meses. Meu gato tem 10 meses. É isso? Cifose, escoliose, vértebras em bloco, atrofia muscular da pata traseira, ele perde muito equilíbrio e anda meio cambaleando. O que seria ideal para ele? Mesmo assim, pula horrores. É que é gato, né? Então, a gente precisa ver se a espinha bífida que ele tem, ou se foi trauma. E se ele nasceu assim... Mônica? Ou ele foi algum trauma? Ele nasceu assim? Então, pode ser uma espinha bífida, uma má formação. Se não tem cirurgia, se já passou com ortopedista e não tem cirurgia, não tem o que fazer... O ideal é fazer bastante fisioterapia, realmente, para soltar essa musculatura paravertebral dele, a gente tentar alongar e fazer exercícios, porque ele seria mais neurológico do que ortopédico, porque provavelmente ele anda com essa falta de equilíbrio porque ele tem alguma compressão medular, tá? Por conta dessa coluna em bloco, vértebras em bloco que você disse. E aí o ideal seria fazer esse alongamento, fazer exercícios de equilíbrio, e é que a gente fala de treino de marcha, ou em grama, que é ficar fazendo ele andar. A gente pega as patinhas dele e faz, apesar dele andar sozinho, a gente faz ele andar corretamente, melhorando o equilíbrio, fazendo bastante exercício em bola, em tábua, essas coisas, para ele reaprender a equilibrar. Mas acho que o ideal, eu não sei que tipo de exame você tem dele, se você tem uma tomo ou uma ressonância, se é só um raio-x. Mas seria descobrir realmente se não tem nada cirúrgico para ser feito. Aí eu acho que seria legal fazer a físio, fazer a acupuntura, de repente, para ajudar a tirar a dor, melhorar a contratura, talvez o ozônio por conta de artrose, evitar uma artrose aí, fazer as 3 terapias e vai melhorar a qualidade de vida, né? Lógico que ele nunca vai ser 100% normal, pelo que você está me dizendo, né? Mas melhora bastante. A Ana Carolina perguntou se em animais amputados seria ideal fazer exercícios ou outras modalidades de fisioterapia preventiva. Então, exercícios ajudam bastante. É claro, depende da fase da amputação, né? Se está bem no comecinho, tem dor, é legal fazer uma acupuntura, fazer ozônio também. Principalmente, a gente vai fazer a físio pensando no resto da biomecânica, né? O meu cachorrinho que estava no meu colo, por exemplo, ele não é amputado, mas ele tem o membro da frente esquerdo comido pela mãe, coitado. Quando ele nasceu, a mãe comeu a placenta e mordeu o cotovelo dele. Ele não consegue alongar, ele não apoia. Então, eu tenho que me preocupar com a coluna e com os outros 3 membros. Então, a físio é bastante importante, é bem legal essa sua pergunta, né? A físio é importante porque a gente tem que fortalecer os outros 3 membros e tentar restabelecer essa biomecânica, né? Para ele poder andar sem
lesionar os outros membros, na verdade. Mas é bem importante fazer. Acho que seria, na primeira fase, faria acupuntura por conta de controle de dor e depois começar com a físio, sim. A Lelis perguntou qual seria um conselho, uma dica que você daria para quem quer ser fisiatra? Que matéria você dedicar desde o primeiro semestre, entre outras coisas. Olha, primeiro fazer estágio. Segundo, acho que para qualquer especialidade que vocês forem fazer, gente, estudem anatomia. Eu sei que parece chato. E principalmente porque a gente tem anatomia até de uma maneira muito decoreba, sabe? Porque a gente vai lá e tem que decorar 1000 partes de ossos e tal, e a gente não sabe nem para que serve ainda. Eu acho que a gente vai ter anatomia no primeiro e no último ano, porque é importante demais. Quando a gente chegar no último ano, a gente já não lembra mais nada. Então, anatomia no primeiro ano é muito importante vocês saberem. E tentem descobrir, assim, por exemplo, a gente tem lá o ligamento patelar. Ele está inserido aonde? O que vai acontecer se eu tiver uma fratura da crista da tíbia? Eu vou perder essa movimentação? O que pode acontecer? Entendeu? Então, é importante você saber a anatomia. E depois, durante a faculdade, clínica é a mãe de todo mundo. Mesmo que vocês forem seguir, eu recomendo todo mundo a seguir uma especialidade. Mas façam estágio em clínica, porque tem que ser um bom clínico para poder ser um bom especialista. A gente precisa saber tudo. Uma vez eu atendi uma cachorra com piometra e ela achava que a dor era do joelho e não da barriga da cachorra. Entendeu? Então, se eu não tivesse trabalhado 10 anos com clínica, era uma piometra fechada. Talvez tivesse passado batido. Então, é importante saber clínica. E depois neuro e ortopedia. A neuro e ortopedia são bastante importantes. E endócrino. Na verdade, tudo. Mas eu brinco que a físio só não trabalha com dermato, mas as outras especialidades todas a gente trabalha junto. Mas mais importante que seria anatomia clínica, neuro e orto. E estágio. A Bárbara perguntou para cães da raça Yorkshire com problema na coluna. Quais seriam as fisioterapias indicadas e o que pode ser feito preventivamente? Então, depende do problema da coluna, né? 25% dos Dachshunds têm doença de disco. E aí a gente precisa ver. Se ele está paralisado já, a indicação é cirúrgica. Se ele ainda não está paralisado, tem dor, tem ataxia, que é aquele andar cambaleante, tudo precisa fazer fisioacupuntura. Aí normalmente a gente faz laser, faz eletro para fortalecimento, hidroesteira, alongamento, exercício em tábua, todas essas coisas. E para ele não ter problema, assim, é muito controverso falar de fazer físio. Controverso não, duvidoso, eu diria. Porque existem trabalhos que dizem que sim, se a gente fizer um fortalecimento da coluna, ele vai evitar uma hérnia. E tem outros que já viram que não adianta, porque é uma degeneração do anel fibroso. E a gente não consegue prevenir isso, né? O que a gente evita, muitas vezes, é muito impacto. Então, evitar salto de móvel, evitar subir e descer a escada correndo, que nem um doido, que eles amam fazer isso. Piso liso, gente. Isso para ortopedia, que eu falei, para qualquer coisa. Para todos os nossos cães, até para a gente. É muito ruim o piso liso, porque eles escorregam, abrem as articulações, tem problema na coluna. Então, o preventivo, acho que é isso, é não deixar piso liso, não deixar ganhar peso. A obesidade é um problema muito grave para osteoartrose, para problemas ortopédicos e neurológicos, e ela diminui em 20% a vida de um paciente. Então, a obesidade é uma doença e é uma doença grave e prejudica demais, principalmente os Dachshunds, que tem aquela coluna longa, né? E para prevenir é isso, deixar num piso que não escorregue, deixar ele magro e forte. Então, sempre fazer caminhada, sempre fazer exercício, mas evitar esses impactos. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, respondidas, meninas, era isso que vocês tinham que saber? Eu respondi, se ficou alguma dúvida do que eu respondi? A gente vai fazer um sorteio aqui da bolsa da Physiocare, que a Miriam falou, e eu vou colocar aqui embaixo no chat os IGs que vocês têm que seguir no Instagram, que são os IGs da Physiocare, para poder participar do sorteio, tá bom? Então, estou colocando aqui agora. Então, vocês já podem ir lá no Instagram e seguir eles, que a Miriam vai fazer o sorteio para vocês, das bolsas da Physiocare. Eu vou fazer?